Glória a Deus. Esse ano, irmãos, nós já estamos aí no dia 8 de fevereiro, né? Esse ano tem, com esse tema da raiz ao fruto, tem nos trazido tantas palavras de direcionamento para as nossas vidas, desde as palavras do projeto de vida, em dezembro do ano passado. Mês de janeiro todo nós estamos falando sobre, em fevereiro nós vamos continuar também. E muito se diz respeito a este tema da raiz ao fruto, maturidade. Fala comigo, maturidade. Isso. Nós já temos ouvido isso há alguns cultos já. E cada vez mais o Espírito Santo tem falado com a igreja Viver em Cristo para amadurecermos. Mas amadurecermos em todas as áreas das nossas vidas. Amadurecermos nas nossas finanças. Sim, por quê? Porque nós precisamos ser inteligentes, sábios, maduros para lidar com as nossas finanças, sim ou não? Deus é o Deus da provisão sobre as nossas vidas, mas quem administra somos nós. Quem administra aquilo que chega às nossas mãos é eu, é você. Nós temos que nos tornar maduros nas nossas emoções, porque quanto nós temos sido castigados às vezes por palavras negativas, por setas lançadas no trabalho, na escola, na rua que seja, dentro de casa. E se não tivermos maturidade emocional para lidar com essas coisas, nós não iremos frutificar. Da mesma forma também, precisamos amadurecer na nossa profissão. Senhor, abençoe ainda mais as minhas finanças, abençoe ainda mais o meu trabalho. Mas de fato nós precisamos cada vez mais amadurecer na nossa profissão, porque quando buscamos as melhorias, qualificações nas nossas profissões, nas nossas áreas de atuação, Deus recompensa, sim ou não, igreja? A oportunidade aparece para quem está preparado. Repita isso comigo. A oportunidade aparece para quem está preparado. Amém. Precisamos amadurecer também no nosso espírito, principalmente no nosso espírito, porque é onde Deus comunica conosco. E se nós não nos amadurecermos espiritualmente, nós não iremos colher o melhor dessa terra, porque a palavra de Deus diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A minha vontade é boa, agradável e perfeita. Quando entendemos a vontade do Senhor, temos maturidade para seguir, não somente ouvir, mas seguir aquilo que Ele nos fala, nós verdadeiramente comeremos e colheremos o melhor dessa terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. E mais uma vez nessa noite eu quero trazer essa palavra, a palavra de maturidade para toda a igreja. Quantos estão prontos para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 em diante. Aleluia. Vamos ler toda a igreja. Romanos 12 ao 19. Amém? Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito, repita comigo, conduzidos pelo Espírito, são filhos de Deus. São filhos de Deus. Amém. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Quantos podem dizer amém? Para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual declaramos Abba Pai. Repita comigo, Abba Pai. Isso. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor foi lida nessa noite. E que o Teu Espírito, Pai, traga a luz da Tua palavra nos corações de cada um aqui. Talvez o Senhor falará ao coração de um de uma forma, para outro de outra forma. Mas a Tua palavra, nós já sabemos que ela é viva. E ela traz edificação para o corpo da igreja. Em nome de Jesus. Irmãos, quando nós lemos essa passagem aqui de Paulo para os romanos, Paulo nos apresenta o Evangelho da graça. Paulo apresenta para nós nitidamente o Evangelho da graça, onde sermos considerados filhos não nos custa nada, porque graça é aquilo que é nos dada sem merecermos. Amém, irmãos? Aqui foi nos apresentado o Evangelho da graça. No versículo 15 ele fala: mas recebeis o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Me responde uma pergunta: qual o esforço que um filho faz ao nascer? O que ele precisa se dedicar? O que ele precisa fazer? Qual o esforço ele precisa ter para que ele nasça? Nenhum esforço. Nenhum esforço o filho precisa fazer para que ele venha a este mundo. Na verdade, o filho nem está sabendo o que está acontecendo, sim ou não? Ele simplesmente chega ao mundo e começa a chorar. Mas existiu uma pessoa que fez muito esforço para esse filho nascer, sim ou não? Quem fez todo o esforço para um filho nascer? Quem é, gente? A mãe. Poxa, a mãe sofreu com enjoos. Eu digo isso por causa própria. Enjoos, noites mal dormidas, nada para no estômago, durante 9 longos meses. Cadê as mães aqui? Dá uma glória a Deus pela sua vitória. E no nascer, para quem é de parto natural, parto normal, um esforço gigantesco, sofre, sangra, uma dor quase que insuportável para um filho nascer. Existiu uma pessoa que sofreu muito para que um filho possa nascer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, existiu também alguém que sofreu muito para que nós tenhamos vida. Jesus Cristo. E qual o esforço que eu fiz para receber essa vida de Deus? Nenhum. Essa é a graça da graça. Você pode aplaudir Jesus pela graça dele nas nossas vidas? Aleluia. Para se tornar filho de Deus, não precisa fazer esforço algum. A salvação é de graça. Repita comigo: a salvação é de graça. Agora eu quero ir em outro texto agora. No livro de Mateus, no capítulo 5, 43 e 44. Os meninos estão ágeis aqui, ó. Vocês ouviram, isso aqui é Jesus pregando no Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Olha isso. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quando eu leio essa pregação de Jesus no Sermão da Montanha, e quando eu leio Paulo falando aos Romanos no capítulo 8 que nós acabamos de ler, eu começo a enxergar, carnalmente falando, uma certa incoerência, sim ou não? Quando Paulo fala que nós recebemos a salvação de graça,
Mas Jesus, no capítulo 44, 45, ele fala que para eu ser considerado filho do nosso Pai, eu tenho que amar meu inimigo, eu tenho que fazer o bem àqueles que me odeiam, eu tenho que orar pelos que me maltratam, aí sim eu vou ser considerado filho. Cadê? Está o 45. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Ué, Jesus está precisando ler o que Paulo falou para os romanos, né? Não. Talvez você possa ter também tido essa percepção, mas aqui, quando nós vamos à tradução original da palavra de Deus, quando nós estudamos isso aqui, nós vamos entender que existem alguns níveis de filhos. Repita comigo, níveis de filhos. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, ele fala: o próprio Espírito testifica que pelo Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra filhos, no livro de Romanos, na tradução original grega, ela representa a palavra teknon. Repita comigo, teknon. E essa palavra traduzida para nós em português significa filhinho. Significa recém-nascido. E se nós continuarmos a ler esse versículo, no final ele vai falar o quê? No versículo 17, ao final do versículo 18. Não é o 18, nem vai o 19. Repita, aonde está escrito Abba Pai, no finalzinho. Aí, ó. Era o 15, era o antes, né? Teknon representa a palavra filhinho, recém-nascido. Não sei se você já teve alguma oportunidade de ouvir os hebreus falando, conversando com seus filhos, mas lá eles não chamam o pai de papai, como a gente chama aqui. Eles chamam de Abba. Quando uma criança está chamando o pai, ele chama de Abba. É como um filho pequeno chama o seu pai. É como os nossos filhos aqui hoje nos chamam de papai. E quando nós ouvimos Jesus falando no livro de Mateus capítulo 5, ele fala: para que sejais filhos. Esse filhos, a tradução dele é ruios. Repita comigo, ruios. E o que significa ruios para nós aqui? Filhos maduros. Filhos maduros. Repita para a pessoa que está do seu lado assim: você é um ruios? Você é um filho maduro? Ruios significa filho maduro. Teknon, recém-nascido, filhinho. Imaturo, ruios, filho maduro. Por quê, meu irmão? Para sermos crianças, não nos custa nada. Para sermos salvos, não nos custa nada. Mas para sermos considerados filhos maduros em Deus, nos custa tudo. Nos custa amar aqueles que nos odeiam. Nos custa orar por aqueles que nos perseguem. Nos custa tudo. Para sermos considerados filhos de Deus, filhos do Pai que está nos céus, nós precisamos passar por estes processos. Vamos ler de novo 44? Mateus 5, 44. E se você for ler realmente o Sermão da Montanha, tem tanta coisa antes disso que a gente precisa fazer. Eu estou lendo só o finalzinho aqui. Tem gente que fala: amem seus amigos, odeiem os seus inimigos. Mas eu digo: amem os seus inimigos. Agora me responde uma coisa: é fácil amar os inimigos? Mas não é mesmo. Ô Jesus, eu não estou conseguindo amar nem meus parentes. Eu não estou conseguindo amar de vez em quando nem os amigos que estão mais próximos de mim. De vez em quando dá vontade de arrancar a cabeça. Que dirá amar os meus inimigos, Jesus? Orar por aquele que está me perseguindo. Como é que eu vou orar para alguém que trouxe algum prejuízo na minha vida? É muita maturidade que eu tenho que ter, sim ou não, igreja? É muita maturidade. Mas são esses filhos que Deus irá aprovar e quer que nós sejamos aprovados. É no momento de estresse, é no momento de crise que é revelado aquilo que nós temos dentro de nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém.
É no trânsito, quando uma pessoa no trânsito te fecha. A maturidade que você tem vai revelar o seu coração naquele momento. Se você vai xingar ou se você vai abençoar esse homem. É quando alguém rouba você, que vai revelar o seu coração, se você vai praguejar e amaldiçoar essa pessoa, ou você vai orar para que ela seja transformada e nunca mais faça isso com ninguém. Eu já contei aqui uma vez de uma pessoa que quase me prejudicou e muito, há uns 3, 4 anos atrás. Eu coloquei uma câmera, que era a única câmera que eu tinha, uns 4 anos atrás isso, para vender. Coloquei no Mercado Livre. Na época eu coloquei ela para vender por R$8.000. E estava barato ainda. Coloquei para vender R$8.000. E aí a pessoa entrou em contato comigo pelo Mercado Livre. Falou assim: eu quero comprar não sei o que e tal. Você consegue comprar? Eu coloquei na OLX. Aí a pessoa queria que eu vendesse lá no Mercado Livre, que tinha como passar o cartão de crédito. Você já fica atento aos golpes aí, viu? E aí, bora, vamos lá. Passei para o Mercado Livre, mas na verdade era um golpe. Toda a identidade visual Mercado Livre, mas era tudo ele que estava mandando. Colocou o endereço da casa dele, colocou o tipo de comprovante de pagamento, mas na verdade não tinha nada daquilo. Eu cheguei a embalar, gente, a câmera. Eu cheguei a imprimir o papel, escrever o destinatário. E eu conversando com um amigo de profissão, que já tinha feito vendas pela internet uma vez, ele falou que estava indo no correio esse dia. Eu falei: cara, passa aqui em casa e coloca essa câmera para mim também, por favor. E aí, não, me manda aí a foto, não sei o quê. Foi de Deus demais essa pessoa ter aparecido na minha vida naquele dia, porque quando eu falei os dados, não, Rian, tá faltando muita coisa ainda. Tem mais dados ainda para enviar. E ele: não, mas é só isso aqui que o Mercado Livre mandou. Não, me manda um print aí do e-mail que chegou. Mandei um print. Quando eu mandei um print: Rian, isso é golpe. Não cai nessa não. Ô, irmão, quase que eu envio a câmera para o cidadão e nunca mais iria ver a minha câmera e muito menos o dinheiro. Só que nessa, como eu entendi, sabia que era um golpe, eu conversando com o rapaz no WhatsApp, e ele: não, já conseguiu colocar, não sei o quê. E aí naquele momento eu fiquei com tanto ódio, mas ao mesmo tempo também eu senti tanta vontade de falar com ele: cara, não faz mais isso não. Não zele mais as pessoas. A sua vida não vai para frente. E eu comecei a falar isso com ele. Já percebeu que a sua vida nunca vai para frente, cara? Você já percebeu que você passa tantas pessoas para trás e você também é passado para trás? Já percebeu que você não consegue prosperar nos seus relacionamentos? Eu fui falando. E ele ouviu tudo. Eu já sei que é golpe, eu já sei porque falei com ele. Eu só peço a você que não continue fazendo isso, senão Jesus te ama. E Ele tem um plano na sua vida. A inteligência que você tem para fazer o mal, Ele quer usar você para fazer o bem. E aí, ele simplesmente: você está certo. E depois ele desligou, me bloqueou no WhatsApp e a gente nunca mais conversou. Mas será que você teria essa mesma atitude de levar uma palavra de Deus para quem está te prejudicando? A maioria das vezes nós pensamos que essa pessoa deveria morrer, sim ou não? Nosso sentimento da carne, sim ou não, gente? Morre para lá, diabo. Vai atrapalhar a vida do outro. Mas é essa posição que nós devemos tomar, segundo Jesus Cristo, para que sejamos ser considerados filhos maduros de Deus. Uma posição que ama aquele que nos odeia, que ora por aqueles que nos prejudicam. Esse é o verdadeiro evangelho que nós precisamos seguir. Amém, irmãos? E aí você pode me perguntar: Rian, mas então, como então que eu faço para amadurecer? Como eu faço para atingir esse nível de maturidade? Porque, para falar a verdade, eu estou muito longe dessa maturidade aí. Talvez você possa falar isso. Eu vi um dado
uma notícia, na verdade, esse tempo para trás, que em poucos anos os cristãos serão a maioria no nosso Brasil. Em poucos anos os cristãos serão a maioria no Brasil. Irá passar o catolicismo, que hoje é o primeiro lugar. Mas quanto mais o tempo passa, eu não sei se você tem essa percepção, mas essa percepção que eu tenho, quanto mais o tempo passa, mais pessoas são batizadas, sim ou não? Mais pessoas vão para a igreja, sim ou não? Mais pessoas têm uma rotina cristã, sim ou não? Mas eu também percebo que cada vez mais os divórcios têm aumentado. Cada vez mais as pessoas têm se tornado mais impacientes. Cada vez mais as pessoas têm sido mais corruptas. Cada vez mais está escancarado, não é só nos políticos não, ao nosso redor, a corrupção, violência no trânsito, violência em tudo, qualquer lugar, dentro de casa. Então uma coisa que parece que não faz sentido, se estamos crescendo como cristãos, se estamos crescendo em números de filhos de Deus, esses números deveriam diminuir, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? O número de violência deveria diminuir, o número de corrupção deveria diminuir, o número de divórcios deveriam diminuir. Por que isso não acontece? Porque estão sendo gerados tantos filhos tecnon, que não têm sido tornados ruiós. Tantos filhos, filhinhos. Tantos filhos que continuam falando Abba Pai. Que continuam falando enrolado. Que continuam sempre dependendo dos pais. E não têm buscado crescer em Cristo. Para que verdadeiramente a nossa geração seja transformada. Amém, irmãos? Pessoas imaturas, tecno, não mudam. Somente os ruiós mudam uma geração. Onde estão os ruiós aqui? Diga amém. Glória a Deus. Então você me pergunta, Rian, então como que eu me transformo em ruiós? Eu tenho percebido que eu ainda preciso amadurecer em muitas coisas na minha vida profissional, minha vida espiritual, na minha vida emocional. Como que eu amadureço então? Para você entender maturidade, é o quanto de Cristo tem dentro de você. É o quanto de Cristo você tem guardado em si. É o quanto você consegue imitar Cristo. É o quanto nós temos a capacidade de fazer, tomar uma atitude assim como Ele tomaria. Porque Ele foi o nosso exemplo, sim ou não, igreja? E nós vamos novamente ler no livro de Romanos, e nós vamos ver aqui 3 pontos que irão nos direcionar ao amadurecimento verdadeiro em Cristo. Vamos mais uma vez ler todo esse capítulo, do 12 ao 19. E nós vamos entendendo ponto a ponto aqui. Se você está anotando, tome nota disso. Portanto, irmãos, somos devedores não da carne, para vivermos sujeito a ela. Pois a vocês, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha o que o 14 fala. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, o primeiro ponto e o primeiro passo para que sejamos filhos maduros com Cristo é ouvir a voz do Espírito Santo. Todos que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O primeiro passo é ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabe quando um seu filho pequeno começa a te fazer várias perguntas? Eu ainda não cheguei nessa fase ainda. A fase do porquê. Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Por que disso? Eu posso isso, eu posso aquilo outro? Quem já passou por essa fase aí, pai? Essa fase eu ainda vou passar. É a fase do porquê. Que tipo de filho faz esse tipo de pergunta? Filho imaturo. Eu posso pecar? Eu posso beber? Eu posso fumar? Eu posso ouvir música mundana? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo?
Eu tenho que dizimar por quê? Filhos imaturos que fazem tantas perguntas assim. O filho que é maduro, ele não está preocupado com o certo e com o errado. Ele está preocupado em ouvir a voz do Espírito Santo. E aquilo que traz vida para dentro de nós. Eu não quero saber se é certo ou errado eu trazer o dízimo à casa do Senhor. Meus 10%. Aquele que é maduro verdadeiramente, ele não entrega apenas só 10%. Ele entrega mais, ele entrega tudo que ele tem. Vocês estão me entendendo, sim ou não, igreja? Ouvir a voz, ser guiado pelo Espírito Santo é o primeiro passo para nos tornarmos filhos maduros. Quando você acorda, o que você faz? Tem tanta coisa para a gente fazer, não é? Mas o principal que nós devemos fazer é: Senhor, conversa com Ele. Senhor, onde o Senhor vai me direcionar hoje? O que a Tua voz vai falar comigo hoje? Onde o Senhor vai me conduzir? Teu Espírito Santo me conduza para caminhos de vida eterna. Senhor, me conduza a falar da Tua palavra. Talvez uma pessoa que eu não conheça. Talvez para aquela pessoa que o Senhor quer tocar nesse dia. Usa a minha vida. Nós precisamos estar disponíveis a ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Isso é uma característica de um filho maduro. Amém, irmãos? Primeiro passo, ser guiado pelo Espírito. Pergunte: Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? O que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Segundo passo, para termos uma maturidade em Cristo, no Espírito, eu quero pegar emprestado o livro de Hebreus aqui, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Hebreus 5. Saiu aí? Vou voltar. Eu leio aqui. Olha o que o livro de Hebreus fala. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os quais pelo exercício constante, repita comigo, exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Deixa esse versículo aí. Versículo de número 13 fala o seguinte: o leite é para os filhos imaturos, porém a comida sólida é para os adultos, e pelo exercício constante. Sabe o que Deus trouxe no meu coração quando eu lia essa passagem? E é o próximo passo para nos tornarmos filhos maduros: comer comida sólida. Escreve aí se você está escrevendo. O próximo passo para nos tornarmos filhos ruiós, filhos maduros, é comer comida sólida. E muitas das vezes a gente ouve e lê essa palavra, essa passagem de Hebreus, como um alimento light, que é um leite, né? Bem fraquinho, Jesus te ama, e aquela vibe, né? E uma comida sólida, uma palavra mais pesada, uma palavra mais direcionada, uma palavra mais profunda, sim ou não? Mas na verdade o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma revelação, que nós precisamos nos atentar a isso. Irmãos, eu vejo muito essa referência, né, porque eu convivo todos os dias, né, com meu filho, e a gente vai vendo essas experiências de pai para filho, né? Assim, é maravilhoso as experiências que nós temos. E quando eu li essa passagem de leite é para imaturos, eu percebi que o Isaac nunca fez uma mamadeira para ele tomar. Sempre foi eu que fiz, ou Gabriela que fez. Na madrugada, quando ele acorda, com frequência inclusive, ele acorda simplesmente pedindo a mamadeira dele. E nós vamos lá, levantamos e fazemos, entregamos na mão dele e ele toma. Sabe qual que é a revelação que Deus me deu? Leite, alguém produz, alguém levanta, alguém se sacrifica para te entregar. Você não trabalhou em nada para fazer, e para tomar, e para se alimentar. Quantos estão compreendendo? Diga amém. O leite, alguém preparou para você. A comida sólida
é você que prepara. A comida sólida é você que vai lá no fogão e faz, irmão. Vocês estão entendendo, igreja? A comida sólida é você que vai lá no supermercado, como eu fui hoje, compra carne, pega fila, chega em casa, vai para o fogão, prepara, monta a mesa e se alimenta. Deus está falando conosco, irmão. Para de querer tomar só leite de pessoas que preparam para você. Está no momento de você ir e preparar o seu próprio alimento. Como que eu preparo o meu próprio alimento? Lá no seu quarto. Quando você, ao invés de ir para a Netflix, pega a Bíblia e lê a série de Cristo. É quando você se dedica em jejum. É quando você se dedica em oração. É quando você coloca o primeiro lugar no seu dia, uma oração, uma busca por Cristo. Amém, irmãos? É quando você vai lá e produz. É quando você vai lá e tem as suas próprias experiências com Cristo. Isso que eu estou te dando aqui agora nessa noite, eu que preparei. Mesmo que você considere essa palavra talvez pesada, sólida, profunda, ela continua sendo leite para você, porque quem preparou fui eu. Você está recebendo ela prontinha. A palavra e a comida sólida é quando você vai lá, pega a Bíblia, tem as suas experiências com Cristo. Quando você vai lá, ora, jejua, quando você tem as suas experiências com Cristo. Isso é comida sólida. Por quê? Exercício constante. É isso, irmão. Exercício constante. Não é no domingo à noite. É na segunda constante, é na terça constante, é na quarta constante, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Exercício constante. Orando todos os dias, buscando a face de Deus todos os dias. Aleluias. A igreja precisa comer comida sólida. Parar de ficar fazendo perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Eu posso isso, eu posso aquilo. Procure as suas respostas em Deus. Nós temos falado aqui que a igreja, viver em Cristo, não é responsável por restaurar o seu casamento. Nós somos responsáveis por te dar uma direção, mas quem vai restaurar seu casamento é Jesus através das suas atitudes. Quantos estão entendendo, diga amém. Eu, Rian, pastor Rogério, pastora Raquel, não somos responsáveis pelas suas finanças. Se você está quebrado, o problema é seu, irmão. Nós somos aqui responsáveis por te entregar uma palavra que te direciona, mas a atitude quem tem que tomar é você em Deus. Nós não somos responsáveis por pessoas que se desviam. Nós somos responsáveis por trazer a palavra de Cristo aqui neste lugar. Se você se desvia, porque você não quis ouvir. Quantos filhos maduros nós temos para ouvir isso aqui nessa noite? Aleluia! Comer comida sólida. Repita comigo, comer comida sólida. Que eu mesmo preparo. Eu não estou dizendo para você não tomar mais leite, irmão. Eu não estou dizendo para você não voltar aqui na igreja mais para ouvir essas palavras. Eu não estou dizendo para você não ir mais na célula para não compartilhar. Não estou dizendo isso, porque leite é bom de vez em quando, né? Um leite com Toddy. De vez em quando é bom você sentar, ouvir. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos esses agentes de transformação. Através de nós, Deus irá fazer grandes coisas. Não fique dependendo dos seus líderes. Não fique dependendo dos seus pastores trazer uma palavra na sua vida. Aleluia, irmãos. Primeiro passo, ser criado pelo Espírito Santo. Segundo passo, comer comida sólida. E terceiro passo, nós vamos voltar no livro de Romanos, versículo 17, 18 e 19. Versículo 17, 18 e 19. E aqui vai apertar mais o cerco ainda. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. E esse filhos aqui é tecno. Esse filho que é filhinho. Porque para eu ser herdeiro de uma coisa, eu também não preciso fazer nada. Certo? Se eu sou filho, também sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, esses filhos de Deus aqui já é ruiós.
sejam revelados. Porque um filho imaturo, a criação não aguarda para ser revelado. A criação não está aguardando a revelação e a manifestação do Isaac, do João, do José, do Ian. Não, eles são filhos imaturos. A criação está aguardando ansiosamente pela revelação dos filhos maduros de Deus. Quantos acreditam? Diga amém. Mas nós começamos a ler no versículo 17 que o filho é tecnon, é o filho imaturo, é o filhinho. E no 19 já é um filho maduro. O que aconteceu entre o versículo 17 e o versículo 19 que transformou um filho de imaturo para maduro? O que tem entre o versículo 17 e o versículo 19? O versículo 18, aí. O que tem entre o versículo 17 e o versículo 19 que faz com que um filho passe do estágio tecnon, filhinho, para o estágio de filho ruiós, maduro? Vamos ler o 18 então? Vamos ler o versículo 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente, o que nos faz tornarmos filhos maduros, são os sofrimentos que nós passamos aqui nessa vida. O que forja as nossas vidas, o que forja o nosso caráter, o que forja a nossa maturidade, são os sofrimentos que nós passamos dia a dia nessa terra. E aqui eu quero desmistificar uma coisa em relação à igreja, que muitos podem acreditar. Eu vou para a igreja para que os meus problemas sejam solucionados. Quem já falou isso aqui? Eu vou para a igreja para que eu não tenha mais problemas. Eu vou para a igreja para ter todos os meus dilemas resolvidos. Mas na verdade, Deus tem nos falado esses últimos dias, e na verdade Ele sempre tem nos falado que filhos maduros não correm do sofrimento. Filhos maduros correm para o sofrimento. Como assim, Rian? Filhos maduros, filhos responsáveis de Deus, eles correm para o sofrimento. Por quê? Porque são pessoas responsáveis. Somente pessoas responsáveis vão atrás do sofrimento. Eu vou explicar isso ainda mais claramente ainda. Eu vou citar mais uma vez meu filho, porque são as experiências que eu tenho tido com ele. E não são experiências isoladas. Eu acredito que todos os pais também passaram ou passam por essas experiências. Mas em qual momento da sua vida você viu seu filho, os pais que estão aqui, você viu seu filho doente e você falou assim com Cristo: Senhor, tudo que eu queria é que a dor que ele está sentindo passasse para mim. Levante sua mão aí. É 100%. É 100%. Tudo que eu queria, Senhor, é que a dor que meu filho está sentindo passasse para mim agora. Por quê? Filhos responsáveis, homens e mulheres maduros em Cristo, sofrem para que outros possam ter alívio. Quantos podem dizer amém? E quantos entenderam isso? Para que outros possam ter alívios, você precisa passar por sofrimento. Porque da mesma forma que Cristo nos deu alívio, Ele passou por sofrimento, Ele espera isso também de nós, para que outros possam ter alívio em suas almas, em suas vidas. Nós precisamos passar por sofrimentos. Quantos de vocês já não disseram isso? Quantos de vocês só tinha um pedaço de pizza ali, e seu filho vai lá e pede, e aí o que você faz? Você come na frente dele e não dá para ele, sim ou não? Não, você dá o seu pedaço de pizza para o seu filho. Isso que um pai de verdade faz, irmão. Isso que um filho maduro também de verdade faz. Ele vai atrás do sofrimento. Por quê? Porque isso, mediante ao fruto que é gerado, a felicidade do filho, é o que o versículo fala. Não pode se comparar com a glória que vai ser revelada. Não pode se comparar. Ou seja, nós não precisamos
e não podemos fugir dos nossos sofrimentos. Nós devemos pedir a Deus para que Ele nos dê força para vencê-los. Toda criança ela foge de sofrimento. Acontece um barulho em algum cômodo na casa, o menino sai correndo para abraçar o pai. Um trovão, o menino sai correndo. Bate a perna, machuca, sai correndo. Toda criança corre de sofrimento. Todo adulto vai atrás. Deixa eu ver o que aconteceu aí. Sim ou não, pai? Deixa eu ver o que aconteceu. Sai na hora do que você está fazendo e vai atrás do que aconteceu. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O Senhor Jesus nos diz nessa noite que a nossa oração passe de Senhor, tire meu sofrimento, para Senhor, eu sei que o Senhor sofreu, e se eu precisar passar por isso, para eu ser forjado no Senhor, que eu passe, mas que eu resista, dando glória ao Senhor. Aleluias. Porque muitos acham que a paz de Cristo é um rio calmo, um rio calminho. A paz de Cristo é um rio calminho. Não, a paz de Cristo é a certeza que Ele está no barco, no meio de um mar agitado, igreja. É a certeza que Jesus Cristo está no nosso barco, no meio da confusão, no meio dos problemas. Mas a paz de Cristo é a certeza que Ele está conosco. Quantos podem dizer amém? Aleluias. Glória a Deus. E eu quero encerrar lendo o livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha o que fala no livro de Gálatas, no capítulo 2. Pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo 19 fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje é pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. O que eu aprendo com isso? Se verdadeiramente eu morri para mim e vivo para Cristo, eu não posso me ofender mais. Porque só os que se ofendem são os que estão vivos. Só os que sofrem são os que estão vivos. Só os que sentem dores são os que estão vivos. O morto não sente dor. O morto, para suas emoções, não se ofendem. O morto, para si mesmo, ele não briga mais com seus dilemas. Quando você verdadeiramente dizer: Senhor, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor, você está dizendo: eu não quero viver mais segundo as minhas emoções. Eu não quero viver mais segundo os meus princípios. Eu não quero viver mais segundo aquilo que eu acho que é o certo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Amém, igreja? Olha só como você precisa buscar essa maturidade em Cristo. Foi até engraçado, teve uma experiência hoje de manhã. Cadê o Antes? Olha o Antes ali. Estava conversando com o Antes. A gente estava ali encostado ali na Viver Shop, e de manhã nós trouxemos um café da manhã aqui para a equipe de louvor tomar um café, e também tinha um café da manhã para a equipe do Arca Kids lá em cima, certo? Você nem sabe disso, eu vou falar agora. E aí eu trouxe um café, deixei o café ali, aí tinha um café aqui, tinha um café lá em cima, beleza? Beleza. Eu trouxe meu café, e aí eu falei assim: Antes, toma meu café aí antes. Ele foi tomar meu café. Aí depois minha irmã chegou, e aí ela veio na mesa do café, e aí o Antes virou para ela e falou assim: ó, tem um café de verdade lá em cima, hein? Eu falei: como assim esse cara fala isso na minha cara, assim? E eu falei com ele que foi eu que tinha feito o café. Olha só, me ofendendo assim na cara dura.
Tem um café de verdade lá em cima. Aí eu olhei assim, e aí foi e continuou, e falou assim, não, é porque as meninas trouxeram umas coisas de comer ali, não sei o quê. Eu falei assim, ah, tá, ele não está falando do meu café, não. Mas sabe, eu não me senti ofendido. Sabe por quê? Porque eu sabia que o meu café estava bom. Eu sabia que o meu café estava muito gostoso. Se ele não gostou, o problema é dele. Mas muitas vezes nós temos essa atitude. Alguém fala mal de nós e nós olhamos para nós mesmos. Será que é isso mesmo? Se sente ofendido. Enquanto você não tiver a sua identidade firmada em Cristo, você vai ser guiado pela opinião de outras pessoas. Nós não seremos guiados pela opinião de ninguém. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Ei, fala comigo assim, eu sei que meu café é bom. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu não vou me ofender mais. Aleluias. Porque mortos não se ofendem. E eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Você pode ficar sobre os seus pés? Aleluias. Existe um lugar onde nós conseguimos encontrar aquilo que nós precisamos. Que nós conseguimos amadurecer nas nossas finanças, amadurecer nos nossos relacionamentos, amadurecer na nossa profissão, amadurecer o nosso emocional, amadurecer o nosso espírito. Existe um lugar, e esse lugar é no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar essa canção.